Quantas decisões você já tomou, no calor da emoção, e depois pensou: eu não deveria ter feito isso? Talvez tenha sido uma discussão, uma mensagem enviada com raiva, ou uma decisão impulsiva que mudou algo importante na sua vida. O mais assustador é que, nesses momentos, não somos realmente nós que estamos no controle. A ciência mostra que, quando a raiva domina o cérebro, a parte responsável pela razão simplesmente se apaga. Por alguns segundos, ou minutos, o impulso assume o comando. E foi exatamente isso que quase destruiu a história de um rei poderoso. Um rei que tinha um exército inteiro sob seu comando, mas não conseguia controlar algo muito mais perigoso: a própria mente. Então vamos à história do rei. Há muito tempo, existia um rei conhecido por sua força. Seu reino era vasto. Seus soldados eram leais. E seu nome inspirava respeito e medo. Ninguém ousava desafiá-lo. Mas havia um detalhe que poucos comentavam. O rei tinha um temperamento explosivo. Pequenos erros eram punidos severamente. Palavras mal colocadas podiam custar uma posição no palácio. E decisões eram tomadas no exato momento em que a raiva aparecia. Para ele, aquilo era liderança. Ele acreditava que agir rapidamente era sinal de poder. Até o dia em que um velho sábio apareceu em seu reino. O sábio não trouxe riquezas. Não trouxe promessas. Trouxe apenas uma frase. Ele disse ao rei: Majestade, quem não domina a própria mente, nunca dominará verdadeiramente um reino. O rei achou aquilo absurdo. Afinal, ele comandava milhares de soldados. Mas antes de partir, o sábio deixou um pequeno presente. Um anel simples. Sem pedras preciosas. Sem valor aparente. Apenas 2 palavras gravadas nele. Espere um momento. O rei não deu muita importância. Mas aquele pequeno objeto mudaria sua forma de governar para sempre. Alguns dias depois, algo inesperado aconteceu. Um mensageiro chegou ao palácio com notícias alarmantes. Segundo ele, um erro grave havia sido cometido no campo de batalha. Um erro que poderia custar muitas vidas. Assim que ouviu aquilo, o rei ficou furioso. Seu rosto mudou. Sua respiração ficou pesada. Sem pensar 2 vezes, ele ordenou: prendam esse homem imediatamente. Era assim que ele sempre agia. Rápido, direto, impulsivo. Mas naquele exato momento, seu olhar caiu sobre o anel. Espere um momento. Por algum motivo, ele decidiu fazer algo incomum. Ele esperou, respirou, e pediu mais detalhes sobre o ocorrido. Foi então que descobriu algo surpreendente. O mensageiro não havia cometido um erro. Na verdade, ele havia tomado uma decisão arriscada para salvar centenas de soldados. Se o rei tivesse seguido sua primeira reação, teria punido um homem inocente. E talvez destruído a moral de todo o seu exército. Foi naquele instante que o rei percebeu algo perturbador. Seu maior inimigo não era outro reino. Não era um exército rival. Era sua própria impulsividade. Hoje sabemos que isso não acontece apenas com reis. Acontece com todos nós. A ciência explica. Quando sentimos raiva intensa, uma parte do cérebro chamada amígdala entra em ação. Ela ativa um modo de sobrevivência. É como se o cérebro acreditasse que estamos em perigo. Nesse estado, reagimos mais rápido, pensamos menos, tomamos decisões impulsivas. Os cientistas chamam isso de sequestro emocional. A emoção literalmente sequestra a razão. Por isso, muitas pessoas dizem coisas que depois se arrependem. Por isso relações acabam em minutos. Por isso decisões impulsivas podem criar problemas que duram anos. Curiosamente, são os pequenos momentos que destroem tudo. Ocorrem grandes perdas na vida, e muitas vezes começam com momentos muito pequenos. Uma frase dita com raiva. Uma resposta agressiva. Uma decisão tomada sem pensar. Momentos que duram apenas alguns segundos, mas que deixam consequências por muito tempo. E o mais curioso é que a solução para isso também é simples. Simples, mas difícil de praticar: o poder da pausa.
O verdadeiro poder não está em reagir imediatamente. Está em pausar, respirar, esperar alguns segundos antes de agir. Porque nesses poucos segundos, o cérebro racional volta a funcionar. É como se a mente recuperasse o controle. Grandes líderes, filósofos e pensadores sempre falaram sobre isso. O homem mais forte não é aquele que domina os outros. É aquele que domina a si mesmo. Depois daquele episódio, o rei nunca mais tomou decisões no auge da raiva. Sempre que sentia a emoção subir, ele olhava para o anel e lembrava das duas palavras: espere um momento. Com o tempo, algo curioso aconteceu. Seu reino ficou mais estável. Seus soldados passaram a respeitá-lo ainda mais. E suas decisões se tornaram muito mais sábias. Tudo por causa de uma pequena mudança. Vamos fazer uma reflexão final. Todos nós temos momentos de raiva. Isso é humano. Raiva, tristeza e alegria fazem parte da experiência de viver. O problema não é sentir. O problema é ser dominado por aquilo que sentimos. Talvez a verdadeira força esteja em algo simples. Algo pequeno. Algo que dura apenas alguns segundos. Um momento de pausa. Um momento antes de responder. Um momento antes de agir. Um momento antes de decidir. Porque às vezes, um pequeno intervalo pode mudar completamente o rumo de uma vida. No jardim do silêncio, existe uma verdade silenciosa sobre a mente humana. Nem sempre vencer significa reagir. Às vezes a maior vitória é simplesmente não reagir.